Retomando os trabalhos da reunião do mês de julho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, sessão das 9 horas do dia 22 de julho. Nós vamos proceder agora ao julgamento do item 68 da pauta, recorrente PIU, Sociedade de Propósito Específico. Eu sou o relator. Esse é um processo paradigma que vai se replicar, cujo resultado vai ser replicado nos itens 69 a 74 da pauta. Esse processo, na verdade, eu havia, inclusive o assunto que está aí na pauta, a solução era bem diversa, porque eu não estava conhecendo do recurso por um vício de representação do patrono. Foi aberta vocês vão ver que foi aberta aquela possibilidade e o contribuinte não se manifestou. Só que agora, às vésperas do julgamento, na sexta-feira, foi juntado um documento e eu estou acatando como para regularizar essa representação. Tá? Então, eu vou trazer essa discussão no início do conhecimento do voto para que seja deliberado se a gente pode conhecer ou não do recurso. Então, trata-se de recurso voluntário, interposto em relação a acórdão por meio do qual se julga improcedente, manifestação de inconformidade, apresentada pela recorrente. O processo decorre de DECOMP, compensado suposto direito creditório relativo a pagamento indevido de RPJ, a título de estimativa aqui, tá? A discussão aqui é aquela de um indébito de estimativa, possibilidade ou não de ser compensado, relativa ao período de apuração de abril de 2003, com débitos de sua responsabilidade. O espaço decisório emitido pela autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório pelo fato que o pagamento supostamente indevido se refere a recolhimento de estimativa mensal, qual somente poderia ser utilizado para a dedução do RPJ apurado ao final do período, o artigo 10 da IN 600. A recorrente apresentou manifestação de conformidade, que alega que esse dispositivo não conduz ao indeferimento de sua pretensão, já que a DECOMP foi apresentada após o término do período de apuração anual, de modo que já era possível qualificar o pagamento efetuado como indevido. A decisão de primeira instância negou o provimento à manifestação de conformidade, considerando que o artigo 10º somente permite a utilização para dedução ao final do ano ou para compor o saldo. Além disso, o valor pago pela recorrente seria muito próximo daquele declarado como devido a título de estimativa na DPJ, e a recorrente não teria registrado o pagamento na composição do saldo credor relativo ao ano calendário, o que já estaria obstado pelo transcurso do prazo decadencial. A ciência foi apresentada em recurso voluntário, reiterando as alegações trazidas na manifestação de inconformidade, defendendo a inexistência de prescrição. A velha discussão aí se esse prazo seria um prazo decadencial ou prescricional, já que a DECOMP foi apresentada antes do transcurso do referido prazo. Tendo sido observada irregularidade quanto à representação do signatário, foi oferecida a oportunidade para o saneamento. A recorrente se manteve inerte quando da diligência realizada, fazendo juntada aos autos de esclarecimento apenas em 16 de julho de 2021. É o relatório. A admissibilidade do recurso é tempestiva, a matéria é da competência da primeira sessão, e aí eu passo a tratar dessa questão da representação. O recurso é assinado pelo senhor Suedson Freire, identificado como diretor vice-presidente da recorrente. Conforme a ata de folhas, datada de setembro de 2011, consta que o signatário do recurso voluntário foi eleito para o referido cargo, com mandato, abre aspas, até a reunião do Conselho de Administração a ser realizada imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária, que apreciará as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 2011. Desse modo, considerando que o Estatuto Social estabelece que a Assembleia Geral se reunirá ordinariamente dentro dos 4 primeiros meses de cada ano, a princípio, o mandato do referido signatário teria expirado até o final do mês de abril de 2012, de modo que a data da apresentação do recurso voluntário, 21 de novembro de 2013, não mais possuía poderes para representar a sociedade. Desse modo, constatada a irregularidade, que conduziria a princípio ao não conhecimento, então foi aberta aquela oportunidade em atenção ao princípio do formalismo moderado, que não havia nem a súmula, hoje já tem a súmula do CARF.
Ali expressamente determina-se a intimação da recorrente para, no prazo de 15 dias, regularizar a situação. Não houve qualquer resposta, contudo, a intimação formalizada por meio eletrônico. Em julho, 16 de julho de 2021, no processo já se encontrava incluído na pauta de julgamento da presente reunião, a pessoa jurídica apresentou os documentos de folhas 176185, por meio dos quais invoca o disposto no artigo 150, parágrafo 4º da Lei 6.404. Diz o seguinte: o prazo de gestão do Conselho de Administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos. Assim, uma vez que não foi realizada, isso é o contribuinte que diz, uma vez que não foi realizada nenhuma nova assembleia de eleição de diretores desde 2011 até 2021, está claro que, ao tempo do protocolo do recurso, ainda estava em vigor o mandato do seu subscritor. A veracidade da afirmativa da recorrente de que não houve a realização de assembleias no citado período de tempo não pode ser atestada de plano, pois demandaria diligência junto ao órgão de registro. Contudo, considerando que a prova da eleição de nova diretoria em 2021 e de que é o integrante desta nova diretoria quem corrobora a legitimidade do signatário da peça recursal, considero, em atenção inclusive ao já mencionado princípio da formalidade moderada, que se encontra convalidado qualquer vício que possa existir na referida representação. Então, eu estou conhecendo do recurso, né, entendendo que há convalidação aí por conta dessa comunicação. Todos de acordo com isso? Tranquilo? Então, em relação ao mérito, bom, aqui temos sobre discussão de respeito à possibilidade de compensação, né, por conta do artigo 10, não poderia. Aqui eu estou invocando a súmula CARF, né, que diz que é possível a caracterização de débito na data do recolhimento. Desse modo, a análise dos perdecompos que envolve o pagamento estimativo deve perscrutar qual montante é efetivamente devido, com base na legislação em confronto com o recolhimento realizado. O despacho decisório, porém, limitou-se ao registro da referida impossibilidade, conforme a vedação do artigo 10, sem qualquer análise do direito creditório invocado. Na decisão recorrida de outra banda, além de se apontar a impossibilidade, registra-se a necessidade de que o indébito constasse da apuração anual do IRPJ, bem como a decadência do direito de proceder-se à retificação da apuração do ano calendário. Como visto, ambas as conclusões são improcedentes. A IPJ apresentada pela recorrente em relação ao calendário de 2003 aponta no sentido de que o valor do recolhimento realizado por estimativa em relação a abril de 2003 seria parcialmente indevido. Não haveria, pois, a necessidade de retificação da referida declaração para incluir o recolhimento em tela na apuração final do citado ano calendário. Contudo, uma vez que o mencionado despacho decisório não se manifestou sobre o mérito do direito creditório invocado pelo recorrente, não foram juntados aos autos a escrituração contábil e fiscal e os documentos que a corroboraram, nem ainda a DCTF relativa ao citado período de apuração, de modo que não é possível a essa autoridade julgadora fazer análise do direito creditório nesse momento, posto que tal procedimento configuraria supressão de instância. Tá? Então, aqui é aquela solução de afastar, então, esse óbice jurídico que foi apresentado, né, dando parcial provimento ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à delegacia de jurisdição da recorrente, para que, afastado o óbice, a possibilidade de restituição / compensação de valores recolhidos devidamente, prossiga-se na análise do direito creditório. Tá? Para os colegas, eu acho que, não sei se o Marcelo a gente já jogou algum processo em relação a essa matéria com você, Marcelo, eu nem sei como era que era, mas aqui, assim, a gente entende que há apenas um óbice jurídico, né, que foi apontado, não houve nenhuma análise em relação ao mérito da questão. Então, a gente afasta esse óbice jurídico e devolve lá para a delegacia para, então, reinaugurar a discussão acerca do mérito. Em outros momentos, no CARF, já houve uma discussão se seria o caso de baixar em diligência para que a unidade verificasse isso daí. Né? Mas se entendeu, né, isso foi um entendimento que se formou, inclusive, dentro das turmas do CARF, se entendeu que a solução mais adequada seria reinaugurar a discussão processual, né, todo o PAF, para que o contribuinte tivesse todas as possibilidades de se contrapor a essa análise. Né? Então, a gente afastaria o óbice jurídico e devolveria a unidade de jurisdição. Esse caso, essa solução, digo, também está sendo
aplicada pela Câmara Superior, tem aqueles casos em que o sujeito passivo indica crédito de estimativa quando queria, na verdade, indicar saldo negativo, né? Essa solução também tem sido aplicada lá. Uhum. Todas essas situações, aqui, essa é uma delas, né? Todas essas situações que a gente entende que foi apontado apenas um óbice jurídico, né? A gente tem devolvido para reiniciar, né? E que não tenha havido nenhum exame fático, né, Paulinho? Sim, sim. Se a unidade tivesse a vivo e a delegacia que apontasse esse óbice, a gente devolveria para a delegacia, né? Se nos dois casos eles tivessem apontado o óbice, mas também tivessem feito a análise fática, né? Aí tudo bem, a gente já julgaria, né? Afastaria o óbice jurídico e já proferiria a decisão. Então, todos de acordo aí com a solução. Então, acordam, deixa eu colocar aqui. Acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em dar provimento parcial. Ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à delegacia de jurisdição, para que afastar do óbice a possibilidade de restituição / compensação de valores recolhidos indevidamente, prossiga-se na análise de direito creditório da recorrente. Termo do relatório e voto do relator. Esse resultado, como já foi apontado, ele vai ser replicado até o item 74 da pauta. Nós vamos ao item 75, recorrente continental do Brasil, produtos automotivos. O relator é o conselheiro Ricardo. Em 75 e 76, Ricardo, eu não sei se pois é. São iguais. Eu pedi para a gente começar pelo 76, porque eles são iguais, um é IRPJ, outro CSL, mas faz mais sentido, lógico, a gente votar primeiro o 76, que é o IRPJ. Perfeito. Okay. Bom, posso começar? Trata-se de compensações saldo negativo de RPJ de 2010. Montante aí de 8.576.000 aproximadamente, em que o despacho decisório não reconheceu o direito creditório. O contribuinte recorreu, né, alegando basicamente que existia, né, o crédito por conta do que importa para a gente aqui, a existência de imposto de renda retido no exterior aqui, né, aí no valor de aproximadamente 3.332. Como se vê, o saldo negativo é ainda maior do que o declarado no PRDCOMP, né, que teria sido de 8.576, enquanto que o contribuinte alega aí que com aquela retenção, inclusive, ele teria direito aí, o saldo negativo dele seria até maior, no valor de 8.821. Muito embora não tenha sido objeto de questionamento pela fiscalização, é importante esclarecer que a compensação do imposto de renda pago no exterior é legítima e autorizada pelo artigo 15 da 9430, artigos 25 e 26 da 9249 e a IN da Receita número 213 de 2002. E também pela Convenção Internacional Brasil-Argentina, porque esses pagamentos foram feitos para empresa situada naquele país. Também acosta aos autos documentos probatórios. No intuito de provar o alegado e com base no princípio da verdade material, a requerente requer, né, no caso ainda em sede de manifestação de inconformidade, requer diligência se fosse necessário. Bom, a DRJ considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade, dizendo que não comprovado o atendimento de quaisquer dos quesitos legais
que autorizam a dedução do imposto de renda que teria sido pago no exterior, glose esses valores deduzidos no demonstrativo do imposto de renda a pagar, constante da DIPJ. Foi reconhecido crédito em favor do contribuinte, porém, montante inferior ao pleiteado. Bom, cumpre esclarecer que a única parte do crédito pleiteado que não foi reconhecido pela decisão recorrida refere-se à parcela correspondente ao imposto pago no exterior. Por isso, então, que eu destaquei na leitura ali da manifestação de conformidade esse valor. No recurso voluntário, no qual apresenta recurso voluntário no qual defende a existência de crédito referente aos 3.332, aproximadamente, de imposto de renda pago no exterior. O acordo recorrido alegou falta de comprovação, mas em nenhum momento fez o cotejo necessário para a declaração denominada Imposto de las Ganâncias, na qual estaria demonstrada a origem dos valores pagos. E, diante das novas exigências feitas pela DRJ, anexa documentos adicionais no sentido de efetivar a referida comprovação. Este relator, quando ainda compunha a primeira TO da 4ª Câmara desta sessão, e ao constatar que a DRJ especificou exigências que não faziam parte do despacho decisório, propôs a conversão do julgamento em diligência por entender que havia verossimilhança nas alegações recursais. Promovida a diligência, a autoridade elaborou um informativo fiscal, folhas 569, 571, confirmando o valor de 3.332 a título de imposto pago no exterior, que compôs o saldo negativo pleiteado. Sua manifestação acerca da diligência efetuada, a recorrente reitera as constatações da unidade de origem e conclui seu razoável, afirmando que a autoridade fiscal teria corroborado a necessidade de provimento integral do recurso voluntário. Bom, meu voto, eu digo, conforme relatado no julgamento anterior, né, decidiu-se por aceitar a prova documental juntada em momento posterior à manifestação de conformidade. Tal se deu com base na previsão normativa contida na linha C, parágrafo 4º do PAF. A partir dessa documentação, ao analisar a pertinência do valor deduzido a título de imposto pago no exterior, a autoridade fiscal pôde extrair as seguintes conclusões, e aqui eu reproduzo, né, o trecho mais significativo, e eu destaco ali que, diante do acima exposto, confirma o valor de 3.342, que foi levado para a linha 14 da ficha 12A a título de imposto pago no exterior. Então, entendo que há que se dar guarita à pretensão cursal e oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso. Ok. Então, a diligência confirmou aí o pagamento, né, e o relator está dando provimento ao recurso voluntário. Há alguma divergência em relação? É só uma questão de fato, Ricardo. Você comentou aqui no relatório que a DRJ ela teria questionado alguma coisa que não estava no despacho decisório. Você lembra exatamente qual foi a argumentação? Assim, a minha pergunta específica será que a DRJ não questionou se os rendimentos já oferidos no exterior foram efetivamente também levados à tributação? Bom, Marcelo, como eu relatei aqui, esse caso chegou para mim lá na minha primeira passagem ainda, aliás, na segunda turma da primeira passagem, que é a 1401, e na época convertemos em diligência. Eu teria que recuperar isso aí, eu não lembro. O que eu apontei aqui é que houve documentos, né, novos trazidos no recurso, e eu submeti lá a análise da unidade de origem. Quero crer que isso foi verificado, né? Eu acho pouco provável. Eu realmente não... Agora teria que fazer uma análise aqui do processo, que não tem nem coisa eu estou tentando abrir aqui o processo, mas, assim, pelo que você cita aí, eu acho que são questões formais, né? Então, acho que aqueles requisitos formais do reconhecimento, né? De apresentar o documento de recolhimento mesmo, chancelado pela autoridade, alguma coisa desse tipo, né? Até porque o contribuinte alega que, mas a minha declaração lá, né, que seria o equivalente à nossa DIPJ, na minha declaração estava, mas eu já estou com o processo aberto aqui, eu posso olhar também, rapidinho.
Não, se foi só quesitos formais, o presidente. Não, mas eu estou dizendo pelo que eu vi do relatório. Teria que abrir aqui, mas já está abrindo. Assim, é muito provável que ele tenha deduzido esse imposto e não tenha oferecido o correspondente, né, rendimento à tributação. Claro que isso é uma verificação que tem que ser feita, mas eu acho agora aqui provável que isso não... Não, é por isso que eu perguntei se a DRJ não levantou essa bola. É isso que é a minha pergunta, porque quando você falou que a DRJ tinha tratado tinha verificado algumas coisas que não foram examinadas no despacho, eu fiquei aqui imaginando, será que a DRJ levantou justamente essa bola aí, que ele não ofereceu as receitas oferidas no exterior a tributação aqui no Brasil? Aí realmente não seria o caso de poder deduzir o imposto pago, né? Mas se for só questão formal, aí não, minha tendência é votar com o relator aí. Eu acho assim, que se ela... Bom, volto a dizer, não estou vendo o processo. Se ela tivesse levantado essa bola, muito provavelmente eu teria... Eu também acho que a diligência... Levantar isso para aqui seria inovação da nossa parte, né? Não, aí não vejo inovação, não. Isso aí aí é questão de juiz conhece o direito, né? Não, eu concordo, mas... não vejo isso. Mas eu acho que eu também concordo com você quando você acha que... Se a gente tivesse acesso à DPJ, opa, esse rendimento não está aqui. Podíamos até levantar essa bola. Agora, vamos voltar para lá porque não foi verificado. Eu acho... Não, eu não falei isso, Ricardo. O que eu perguntei justamente isso. Como você tinha relatado, colocado aí, que a DRJ tinha elencado outras razões, mas você não disse exatamente quais seriam, né? Eu fiquei pensando, será que uma das razões seria essa? Só isso que estou levantando. Marcelo, eu consegui abrir aqui. Eles citam todas aquelas formalidades, né, que são necessárias, e aí ele diz: compulsando os autos, observa-se que o único documento trazido pela recorrente é um formulário intitulado Impuesto de las Ganancias e... Peraí, passou aqui, só um instante. Em seu nome. Não há cálculo de conversão, prova de pagamento ou de que foram atendidas as demais exigências acima elencadas, de modo que o IR informado como pago no exterior, no montante, não pode ser incluído na apuração do saldo negativo. Então, é só isso que ele critica. E aí, depois, a diligência veio afirmando que foi pago. Beleza, tranquilo. Ok, então, todos concordam com o relator? Unanimidade de votos, então, dá provimento ao recurso voluntário no item 76 da pauta. E aí nós voltamos para o item 75, então. Mesmo recorrente. O 75 vai tratar, né, do saldo negativo da CSL do mesmo ano calendário. E o ponto é justamente a mesma retenção, porque os senhores sabem que o pagamento de imposto de renda isso é mais uma jabuticaba da legislação brasileira, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o pagamento para fins de imposto de renda pago no exterior, depois de aproveitado na apuração do imposto de renda aqui, pode, eventuais saldos, serem levados para aproveitamento da CSL. Correto? Então, como os pagamentos que foram aproveitados aquele mesmo pagamento lá para a Argentina foi aproveitado no IRPJ, aquele valor, e houve sobra para fim que o contribuinte, então, pôde aproveitar, né, nesse valor que está aqui destacado de 1.200.000 para fim da CSL, também, né, a unidade de origem e acompanhada pela DRJ, na verdade, né, a DRJ, né, depois de fazer a análise subsequente, ela, pela mesma alegação, falta de prova daquele pagamento, ela não havia... ela parou ali na apuração do direito creditório do contribuinte. Então, da mesma forma, foi submetida a diligência, né,
para verificação no mês daqui, é o mesmo pagamento, e aí o que tem que se fazer é só um ponto aqui que eu vou ler aqui, porque a unidade de origem, ela fez uma verificação que não poderia ser a totalidade do valor ali aproveitado que poderia ser considerado. Eu vou ler aqui para ficar mais claro. Bom, estou aqui no finalzinho do relatório. Promovida a diligência, a autoridade elaborou uma informação fiscal confirmando o valor de 1.200 como limite compensável da CSL resultante da aplicação da alíquota de 9% sobre o valor do lucro disponibilizado no exterior. No entanto, verificou também que parte do imposto pago no exterior, correspondente a 3.332, do total dos 4.455, havia sido deduzida na apuração do saldo do IRPJ, daquele processo que é o nosso, que lemos agora. Assim, deduzindo-se da CSL devida a parcela do imposto pago ainda suscetível de compensação, isto é, 1.122, seria possível confirmar um saldo negativo de 1.420. Então, dos 1.200 que ele colocou lá como aproveitado, porque seria o limite, a unidade de origem verificou que, opa, não é isso tudo não, é só 1.122, é uma pequena diferença aí, ok? Em sua manifestação acerca da diligência efetuada, a recorrente reconhece que a unidade de origem somente confirmou aquela parcela de saldo negativo, porém, sem maiores considerações, concluiu seu arrazoado afirmando que a autoridade fiscal teria corroborado a necessidade do provimento integral do recurso voluntário. Aqui tem uma de João Sem Braço ali para ver se, não falando nada, a gente dava provimento total. E aí, eu reproduzo também aqui no meu voto o trecho final, né, do relatório da diligência, fazendo justamente trazendo exatamente os detalhes dessa apuração, e concluo ali meu voto. Oriento o meu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o saldo negativo de 1.420, que é justamente o que foi apurado com aquela consideração da não existência do total, né, suficiente para chegar no limite. E homologar as compensações no limite desse correspondente crédito. Deu para entender? Perfeito. A questão é que o recurso, a parte dele já foi porque ele esqueceu de reduzir o IR. Alguma divergência, então? O relator está propondo provimento parcial. Todos de acordo, então acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecer o saldo negativo de 1.420.275.069 e homologar as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator. Com isso, nós acabamos os processos pautados para a sessão das 9 horas do dia 22 de julho. E aí nós temos pendentes da sessão das 14 horas do dia 21, é da tarde, né, Gustavo, eu acho? Itens 51 e 52, mesma recorrente, Sindicato dos Empregados do Comércio, no Comércio do Rio de Janeiro, e o relator é o conselheiro Gustavo. Então, nós vamos realizar o julgamento desses itens aí. Eu acho que a ordem é essa mesmo, 51 e depois 52, não é isso? Perfeito. O primeiro é a a suspensão da imunidade, o segundo já é um lançamento decorrente. Ok. Apesar de que os assuntos são distintos, tá? Os lançamentos têm outros fundamentos. Então, representação fiscal para fins de suspensão do gozo da imunidade, lastreado, por sua vez, no termo de notificação fiscal tal. Neste último termo, a contributiva regular ciência, tendo inclusive o posto competente de defesa juntada a florestais, considerada, diga-se, inclusive, intempestiva. A folha 182, friso, foi apresentado despacho decisório, que teria se debruçado sobre as razões de insurgência trazidas pela contribuinte. Lá apontou-se que o sindicato teria deixado de trazer quaisquer elementos de prova necessários para se contrapor às conclusões fiscais, limitando-se, nas palavras do doutor agente administrativo, a trazer alegações genéricas e insuficientes para a elucidação dos fatos, não obstante intimado por diversas vezes para tanto. A folha 176 foi lavrado despacho conclusivo, opinando pela suspensão, e a folha 181 foi proferido o ato declaratório. Em síntese, após regular procedimento fiscal, foram constatadas 3 situações suficientes, cada qual para justificar a prática do ato acima referenciado. Ao longo de 2003 e 2004, ter-se-ia verificada a falta de recolhimento pela entidade sindical de valores concernentes ao IR-fonte
incidentes sobre pagamentos de juros relativos a empréstimos tomados de pessoas físicas e jurídicas. No mesmo período, 3 não, 4. No mesmo período, atestou-se também a realização de diversos pagamentos sem causa e operação efetivamente comprovadas. C, foram apurados pagamentos realizados aqui de remuneração destinados a dirigentes do presídio do sindicato. D, constatou-se que a escrituração contábil da entidade não atendia aos requisitos mínimos a demonstrar sua credibilidade. O IR acima foi objeto de lançamento e cobrança. Outro sim, após trâmite regular deste feito, houve a consequente lavratura de auto-infração, desta feita para exigir IR e CSLL. Essa exigência está no processo subsequente, nós vamos julgar. Em sua impugnação, o sindicato, em sede preliminar, arguiu a nulidade do despacho decisório, por conseguinte, do ADE, por uma alegada falta de apreciação objetiva dos argumentos deduzidos na defesa de folhas tais. No mérito, por sua vez, sustentou que o artigo 14 da Lei 9.532 teria tido a sua eficácia suspensa por força de medida cautelar proferida no âmbito de um ADIM, que se encontrava sob a responsabilidade do Supremo. Como este preceptivo faria explícita a referência aos ditames contidos no artigo 32 da 9.430, este último dispositivo também teria tido a sua eficácia suspensa. Todo procedimento que procedeu à suspensão da unidade se deu com base precisamente no artigo 32 retro-referido, e assim estaria inarredavelmente invalidado por lastrear dispositivo de lei ineficaz. Em seguida, afirmou de início que as exigências relativas ao fonte teriam sido objeto de impugnação nos autos próprios. Outros sim, que as receitas oriundas da arrecadação da contribuição sindical somente poderiam ser objeto de exigências fiscais se e quando verificado o desvirtuamento de sua destinação. Neste passo, e tais importâncias não podem ser objeto de tributação, questiona a própria utilidade da suspensão da imunidade. Dentro ainda deste tópico, a contribuinte tangenciou o problema feito à irregularidade de sua escrita contábil, limitando a dizer, quanto a isso, que ela não foi desconsiderada ou colocada como inservível, sendo, portanto, válida e servindo de base ao auto de infração já constituído. Quanto ao problema da remuneração paga a dirigentes, após uma longa exposição sobre o sistema sindical e as regras da CLT que abordam o tema, ao fim de contas, defendeu que caberia à Assembleia Geral dos Sindicatos dispor sobre essa questão. Este relator bem compreendeu a argumentação era posta em exame, a contribuinte estaria sustentando a invalidade da regra encartada no artigo 12, parágrafo 2º da Lei 9.532, e assim defendendo que o próprio Estatuto das Entidades Sindicais poderia autorizar pagamento de contraprestação por serviços prestados por seus dirigentes. Ao final, além de pleitear a procedência de impugnação, afirmou ainda que, uma vez encerrada essa ação fiscal, ele vai aperfeiçoar os lançamentos contábeis. A DRJ decidiu por julgar improcedente, e aí a emenda reproduz o seguinte. A entidade sindical foi cientificada em 1/3/2011, tendo interposto recurso voluntário em data não identificada por este relator. Por certo, teria ocorrido algum problema feito a digitalização do documento em questão, ver carimbo de folhas tais. Suas razões de insurgência inicialmente se contrapõem diretamente a alguns dos fundamentos do acordo recorrido, destacando-se aqui a inovadora alegação de que a turma-qual teria incorrido em erro ao invocar os preceitos do artigo 34 da Lei 10.637 para dar sustento às suas conclusões, no que toca especificamente ao problema da remuneração dos dirigentes sindicais. Reprisou neste ponto os argumentos já trazidos por ocasião de sua impugnação. Contestou ainda as ponderações acerca da presteza de sua escrita contábil. Para a seguinte, arguiu a inconstitucionalidade da suspensão da imunidade, trazendo neste tópico a mesma construção argumentativa que já havia deduzido em primeiro grau, atinente à suspensão da eficácia do artigo 14. Apresentou, então, um tópico subsequente intitulado da falta da motivação para a suspensão da imunidade, o que, a priori, nos remeteria à ocorrência de vício de nulidade. Todavia, o que afirma aí é nada mais que a reiteração daquela alegação trazida na defesa de primeiro grau, em que sustenta a inutilidade, ao fim e ao cabo, da suspensão da imunidade, dado que todas as receitas adviriam da arrecadação da contribuição sindical. Esse é o relatório, presidente. Ok. Pode ir ao voto, então. Eu estou atropelando a questão da data. Tá? Eu coloco o seguinte, como no caso vertente não há nenhum termo de preempção, ou mesmo nota de processo, alardeando uma eventual impontualidade, a minha de prova em contrário considero, pois, tempestivo. Observando-se outros simplesmente os demais pressupostos de cabimento, tomam conhecimento do apelo. A digitalização do processo está uma porcaria. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas, assim, até as assinaturas deles estão... parece que a mesa de digitalização resolveu interpretar aquilo que fosse manual.
E aí colocou o que deu na telha no recurso, em algumas peças do próprio TVF, enfim, então tá bem ruinzinho. Entendi. Então, o relator está conhecendo do recurso, passando por cima dessa questão da data. Alguém discorda desse entendimento? Alguém checou? É só olhar aí, tá? Eu até informo qual que é o... Dá uma olhadinha, porque às vezes tem umas Folhas 307, Ricardo. E não tem mais nenhuma outra informação no processo, tá? A folha no processo papel é qual número? O papel não sei, é folha 307. Tá no finalzinho do segundo volume digitalizado PDF aí. Esses processos antigos digitalizados são um problema. Eu peguei um que o cara botou todos os carimbos, o fiscal, em cima da fundamentação. Então, eu não conseguia ler parte das coisas. Tem em cada folha um carimbo no meio da fundamentação, tanto da decisão quanto das razões do contribuinte. Eu cogitei adivinhando. Eu cogitei de fazer despacho aqui de saneamento. Mas, cara, esse processo tem 10 anos que está parado aqui. Eu concordo. Se tu está disposto a analisar, não somos nós que vamos nos insurgir, né? E o processo de lançamento está regular. Então, assim, não tem a data da apresentação do recurso, é isso? Isso. E o contribuinte já trouxe depois manifestação, não houve nenhum tipo de observação por parte da unidade de origem. Eu estou passando por cima. Beleza, vamos em frente. Ok. Vamos lá. A preliminar quase oculta de nulidade. Ainda que a recorrente não tenha destacado em tópico próprio sobre eventual nulidade de um ou alguns dos atos praticados de feito, ao discorrer sobre as discordâncias específicas acerca do conteúdo do acordo recorrido, ela claramente aponta para a existência de um vício de fundamentação observado no despacho decisório de folha 182 e assim também do próprio ADE. Em verdade, trata-se da mesma preliminar invocada em primeiro grau, desta feita, todavia, de forma muito mais resumida, se é que é possível, e não destacada. Seja como for, semelhante alegação deve, de pronto, ser afastada. Isso porque o seguinte trecho do aludido despacho, que se encontra calcado no termo de constatação de folhas tais, deixa extremo de dúvidas que a autoridade manteve a suspensão da imunidade ante a não apresentação de provas que pudessem firmar as suas acusações fiscais. Tá aí. Ora, o mote da recorrente foi o uso de alegações genéricas e evasivas, não só na sua defesa prévia, como em todas as demais manifestações trazidas ao feito. Não houve, nem na defesa oposta com base no artigo 32 da norma 430, nem na impugnação endereçada da DRJ, tampouco no recurso interposto dirigido a este Conselho, um único ataque objetivo aos fatos descortinados ao longo da ação fiscal. Não só isso. Não trouxe sequer uma prova ou um elemento indiciário que seja para desacreditar as conclusões apontadas no TVF ou no despacho decisório em questão. E isso, diga-se, é mais que suficiente para manter incólume as conclusões adotadas pela autoridade administrativa. O problema, assim, aqui estaria distrita a fundamentação contida naquele despacho, especialmente quando consideramos as posições do artigo 4892 para o primeiro inciso 4º do CPC, cujo teor reproduz abaixo. Ainda sob a égide do antigo CPC, a jurisprudência das Cortes Nacionais, particularmente do STJ, havia sedimentado o entendimento segundo o qual o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Contudo, e mesmo após a edição do novo digesto processual civil, a Corte Superior, de certa forma, manteve aquele entendimento, até então prevalente. Isto é, haverá vício de fundamentação exclusivamente quanto aos argumentos que, isoladamente e, portanto, de forma autônoma, sejam capazes de modificar o dispositivo do aresto. Nesse sentido, confia-se. O que se vê no caso presente é que, primeiramente, a recorrente não declina qual ou quais argumentos por ela deduzidos não terem sido enfrentados pela turma qual. As suas alegações com esses pontos cingem a assertiva de que não houve apreciação inicial com a necessária minudência, tratando o problema genericamente, enquanto na manifestação inicial do contribuinte foram expostos todos os consectários legais que embasam o efeito pretendido. Ora, a generalidade em si do pedido, tal como deduzido, evidencia que nem mesmo a parte recorrente confia em sua tese, já que não expressa de forma clara quais efetivamente teriam sido os argumentos não enfrentados. Demais disso, e como já alardeado, sob a ótica da autoridade administrativa, a questão somente poderia se resolver por meio de exibição de contraprovas,
cujo ônus seria do sindicato e contra o qual este não se desincumbiu. Ainda que não tenha sido deduzido propriamente como tal, afasta-se a preliminar. Pode ir? Então, o relator está rejeitando a preliminar de nulidade da decisão. Alguma divergência? Pode seguir, então. Mérito. Problema dos vícios da escrita contábil. Vejam bem, sobre este tema, o relatório produzido pela autoridade fiscal foi objetivo e suficientemente descritivo, conseguindo de forma clara que os livros e registros auxiliares é ótimo, auxiliares de titularidade da recorrente não se revestiam de características formais hábeis a lhe prestar credibilidade. Tais vícios, notem, não se resumem à falta de termo de abertura, encerramento ou questões que são menos importantes. Foram identificados problemas graves que, de certa maneira, prejudicam até mesmo a verificação do cumprimento dos requisitos legais atinentes ao direito ao gozo da imunidade. Veja-se que, de acordo com o TVF, os livros Razão exibidos apresentavam lançamentos mensais e não na medida em que ocorridos os eventos contábeis, tornando quase impossível, neste caso, verificar a correção dos saldos finais das contas. B. Os livros diário, outros sim, somente comportaram lançamentos isolados por contas, consolidando-os, todavia, tão só ao fim do mês, o que, mais uma vez, torna quase impossível atestar a correção desses valores consolidados. À vista de tais problemas, o contribuinte foi intimado a trazer livros auxiliares, necessários a compreender a escrita fiscal, a escrita contábil acima, ao que o contribuinte apresentou 8 listagens de lotes, que o mesmo intitulou como livros diários, de números 11 e 12, não encadernados e sem o devido registro nos órgãos competentes. E dando seguimento ao exame de tais elementos, a auditoria assim concluiu. Eu vou ter que ler isso aqui, turma. As listagens apresentadas foram escrituradas em ordem cronológica, data e numeração de páginas, tendo como referência exclusivamente o número do lote. Consequentemente, as listagens não apresentam SIC. Sequência normal no tocante à numeração de páginas, pois as mesas estão intrinsecamente ligadas ao lote. Outro fato a ser destacado é que não consta termo de abertura e encerramento. Em seu recurso e para adereçar todos os problemas acima noticiados, o insurgente trouxe como argumento a seguinte assertiva. Ela não foi desqualificada, que inclusive foi utilizado para fazer o lançamento fiscal. Não há, aí sou eu, mais vírgula no apelo sobre o problema. Nenhuma explicação para a forma de escrituração adotada, ou mesmo para a falta de algumas formalidades mínimas. Objetivamente, não houve aqui dialética processual, porque a recorrente simplesmente se recusou a travá-la. No que toca à alegação de que foram lavrados autos de infração com base nesta mesma escrita contábil, vale destacar que o artigo 12, parágrafo 2º C da Lei 9.532 é objetivo e, mais que isso, avalorativo. Não importa que parte das informações registradas tenham sido utilizadas para apurar os tributos porventura devidos. Se tais vícios representam a possibilidade de se atestar a respectiva exatidão, a suspensão do gozo de imunidade se implementará. Nada a prover. Pode seguir? Acho que sim, né? Acho que não adianta. Ok. Parte aí, não. O problema da remuneração dos dirigentes. O contribuinte aqui, em momento algum, frisa, se contrapôs por argumentos, ou mais importante, por provas, às constatações fiscais. Em linhas gerais, ele nunca contradisse a fiscalização para sustentar não ter efetuado, em algum momento, um pagamento de verba salarial ou mesmo contraprestacional aos seus diretores. Limitou-se, diga-se, a trazer uma exaustiva exposição acerca do sistema sindical brasileiro e do fato da CLT ter, em sua opinião, relegado aos próprios sindicatos o mistério de definir questões afeitas à sua gestão, incluindo-se a remuneração daqueles que o dirigem. E, vem concessa, nem pretendo me excluir em semelhante debate. Nunca, em momento algum, a Constituição, o CTN, a Lei 9.430 ou a 9.532 proibiram as entidades sindicais de, por qualquer meio, remunerar os seus dirigentes. Esses diplomas, vejam bem, continuaram privilegiando a autonomia dos sindicatos. O que as regras, mormente as infraconstitucionais, fizeram foi estabelecer requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária. Assim, se um dado sindicato não se importa com a regra imunizante preconizada pelo artigo 150, ele poderá, por certo, pagar vencimentos aos seus diretores sem que, por isso, seja de qualquer forma penalizado. E aí eu faço a minha ressalva, eu não sei. Pode ser que exista alguma interpretação, e eu acho que existe, até porque no outro processo foi trazido uma notícia de que essa diretoria foi toda afastada justamente por receber remuneração.
foi afastado pelo Ministério Público. Mas o que importa para mim é que isso é irrelevante. O que importa é que a legislação tributária, insista, se limita a dispor condição para o gozo da imunidade, como tais normas se encontram plenamente vigentes. O artigo 12, parágrafo 2º-A, destaca se não for objeto de questionamento por meio da ADMC 1802, invocado pela entidade sindical, a sua observância e aplicação se tornem positiva. Mas, uma vez, nada a prover. Deixa eu só colocar esse parênteses no lugar certo, porque ele está no meio do parágrafo. Do argumento de que o artigo 32 da norma 430 teria tido sua eficácia suspensa por decorrência lógica por medida cautelar proferida nos autos da ADIM, que eu já mencionei. Não obstante criativo, este argumento é absurdamente improcedente. Primeiro que o artigo 32 da Lei 9.430 não foi objeto de questionamento por parte dos autores da citada ADIM. Isto, per se, já jogaria por terra toda a linha argumentativa do sindicato. Mas disso, mesmo que nos propuséssemos embarcar na ideia trazida pelo interessado, vale destacar que esse preceptivo, especificamente, somente trata da parte procedimental e do processo de suspensão da imunidade, sequer fazendo qualquer referência à Lei 9.532. Aliás, pelo contrário, o aludido dispositivo diz textualmente que os requisitos a serem observados pela entidade imune serão aqueles contemplados pelo CTN, isto é, nem mesmo o direito de fundo invocado pela ADI supra se prestaria para afastar a validade das regras encartadas no artigo 32. A ADI fala que, em relação à imunidade, há que se seguir a lei complementar. O legislador ordinário não teria competência para isso. E como os membros desse conselho não podem deixar de aplicar dispositivo de lei plenamente vigente, não resta alternativa senão desprover o apelo. Item 3.4. Do quase ininteligível argumento concernente à falta de motivo para a suspensão da imunidade. Permitam reproduzir aqui o seguinte trecho do recurso voluntário, que acredito resume o argumento. Como eu vou explicar, eu vou falar embaixo. O raciocínio emendado pelo contribuinte, em verdade, partiu, ainda que de forma desordenada, da conjunção da premissa menor acima reproduzida com uma premissa maior apresentada mais abaixo em seu apelo. Esta última, ele sustenta que, objetivamente, sobre a receita proveniente da arrecadação de contribuições sindicais não poderia haver incidência de outros tributos. Fazendo assim o correto e lógico cotejamento entre as duas premissas anteriormente mencionadas, a tese deduzida pela recorrente seria, ou pelo menos aparentaria ser, a seguinte: A. As contribuições sindicais não podem ser base de cálculo de quaisquer tributos. B. A fiscalização não apurou receitas de origem não conhecida e, assim, não identificou quaisquer valores percebidos pelo sindicato que não fossem exclusivamente oriundos de citadas contribuições sindicais. C. Logo, inexistiria motivos para se suspender a imunidade, já que, ainda assim, não haveria manifestação de riqueza passível de tributação. Afinal das contas, o que parece querer dizer o contribuinte é que haveria vícios no ADE ao não se apurar excessos de receita que não sejam decorrentes de arrecadação das preditas contribuições e que, assim, fora tal hipótese, descaberia a suspensão da imunidade. Do ponto de vista jurídico, o argumento acima, não obstante criativo, mais um, é totalmente descabido. Primeiramente, por quê? Por meio de toda a cadeia dedutiva, o que quer a recorrente é, de um lado, afastar a validade do CTN e da Lei 9.532, mormente quanto aos requisitos erigidos por estes diplomas. De outro turno, e valendo reprisar o que já se disse no tópico anterior, os requisitos descritos pelo artigo 12 da 9.532 e pelo próprio CTN são objetivos e não qualitativos. Não importa se, como resultado da suspensão da imunidade, não se apura tributos. E não estou dizendo, no caso vertente, a exigência que se seguiu e que se encontra substanciada nos autos do PA de número tal seja indevida. O que importa é, não observadas as condicionantes legais, a entidade deixará de fazer jus à regra imunizante intestível, sujeitando-se, pois, à regra de incidência aplicável a todos os demais contribuintes. Ainda que criativo, insistas, o argumento em exame é apto da monta improcedente. Pode seguir? Conclusão parcial. Nota que os argumentos dos sindicatos são exclusivamente os acima abordados. Em momento algum, a entidade sindical abordou diretamente o problema do lançamento do IR-fonte, incidentes sobre pagamentos de causas desconhecidas sobre aqueles decorrentes de empréstimos tomados de pessoas físicas e jurídicas. Nada obstante, a ADI 1802 invocada pelo insurgente tem tido efeito sobre esta constatação, já que, conforme se vê, esta ação foi definitivamente julgada pelo Supremo, que, inclusive, por meio dela, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 13 da 9.532, que trata precisamente das hipóteses de suspensão da imunidade /isenção, da imunidade, pela prática de atos contrários à legislação tributária. E essa decisão, diga-se, tem caráter vinculante. Aí eu cito
a ementa da ADI. Todavia, se de fato este motivo não pode mais ser invocado para justificar a suspensão da imunidade, todos os demais tratados neste voto são suficientes, cada um por si, para impor o reconhecimento da correção do ADE 1 de 2009. À luz do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade no mérito por negar provimento ao recurso voluntário. Bom, então, o relator rejeitando a preliminar de nulidade, né, que nós já apreciamos, em relação ao mérito, negando provimento ao recurso. Alguém quer suscitar alguma discussão? Todos de acordo com o relator? Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de nulidade, quanto ao mérito em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. E nós vamos, então, ao item 52 da pauta, mesma recorrente. Aqui são os autos de infração que se lavraram logo depois que houve a suspensão da imunidade, ok? Então, são autos de infração em que se exige IRPJ e CCLL nos anos de 2003 e 2004. A exigência em exame decorre de glosa de despesa intentada pela fiscalização, despesas extras relativas a serviços especializados de cobrança. E quanto a essas, pelo que se infere do TVF, a requerente, após regularmente intimada, não teria apresentado documentos hábeis e idôneos a comprovar a sua materialidade. Vale destacar que, antes desse procedimento, aí eu dou notícia do que aconteceu nesse último processo e da suspensão da imunidade. Em síntese, a auditoria fiscal teria estado interessada em trazer provas acerca de dispêndios pagos a empresas EERF, prestação de serviços e recebimentos, e EJC, prestação de serviços, cobrança e recebimentos. Tais elementos, segundo a fiscalização, deveriam demonstrar de forma descritiva quais os serviços prestados, o pagamento efetivo dos valores e ainda a operação ou causa que justificasse o desembolso, a pessoa responsável das empresas contratadas na qual o sindicato mantinha contato, e ainda a real capacidade operacional das firmas mencionadas. Para tanto, requeriu explicitamente a exibição de contratos que dessem guarida das operações contratadas pelo fiscalizado. Esclarece, então, que, a despeito de atender as intimações, a entidade sindical não apresentou nenhum contrato, tendo trazido outros 5 cópias das notas fiscais emitidas, as quais, contudo, não descreviam as operações por elas acobertadas, nem tampouco consignavam a mão de obra empregada. Quanto à capacidade operacional das prestadoras de serviço, segundo a dupla fiscalização, não houve qualquer esclarecimento por parte do interessado, que, por sua vez, se limitou a esclarecer que tais empresas se destinavam à prestação de serviços atinentes à cobrança das contribuições sindicais, detendo expertise nesta área, na qual o próprio sindicato não disporia de pessoal qualificado para atuar. Voltando para os pedidos dos prestadores de serviços, a autoridade lançadora atestou que eram detidas por os mesmos sócios, Sr. Carlos Américo de Freitas Monteiro Pinho e Josi Brotherhood Pérez, e ocupavam o mesmo endereço comercial, mas que isso constatou que o Sr. Carlos seria o representante legal das duas empresas perante a Receita e que, destaque-se, era funcionário CLT do sindicato autuado. No outro dia, ele verificou que a EERF se declarou, por meio de DIPJ, inativa ao longo dos anos calendários 2003 e 2004, sendo que a ECJ igualmente se declarou inativa no ano de 2003 e não apresentou DIPJ em 2004. Esta última empresa, inclusive, foi baixada no ano de 2005. Digno de nota, a EERF, após o oitivo de seus representantes, neste processo, retificou as suas DPJs para se declarar... deixa eu colocar isso. Retificou as suas DPJs para se declarar ativa nos anos de 2003 e 2004, optando, então, pelo lucro presumido. Tendo em conta tais fatos e a ausência de comprovação efetiva da própria incorrência do autuado nas despesas ora glosadas, lançou os... Poxa vida, viu? Os valores relativos ao IRPJ e CCLL. De mais disso, agravou, entre parênteses, qualificou a multa de ofício, justificando semelhante conduta no seguinte trecho extraído do TVF. O procedimento adotado pelo contribuinte acarretou no agravamento da multa, 150%. Isso é tudo que está no TVF, tá? O contribuinte apresentou sua impugnação administrativa, por meio da qual, resumidamente, questionou a própria suspensão da imunidade. Quanto ao mérito, afirma que os elementos trazidos comprovariam a necessidade e a efetiva incorrência nas despesas objeto deste processo. Sustentou ainda a ocorrência de decadência do lançamento atinente ao ano de 2003.
Quanto à multa qualificada, afirmou não existirem provas sobre a ocorrência de dolo, elemento essencial à tipificação das hipóteses encartadas nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502, invocados pela autoridade fiscal. A DRJ julgou improcedente, os fundamentos estão na ementa aí abaixo reproduzida. Por maioria, tá? Em caso, o relator, vencido em parte, tinha decidido por afastar a qualificação da multa de ofício ante a não demonstração pela autoridade administrativa de elementos necessários à verificação da ocorrência de fraude. Com visto, essa posição não foi acatada pela maioria daqueles julgadores. O contribuinte foi cientificado do julgamento acima tal, tendo interposto recurso voluntário, por meio do qual, primeiramente, abandona explicitamente a discussão atinente à imunidade, relegando-a apenas aos autos do PA que nós já julgamos. Em seguida, volta a defender a dedutibilidade de suas defesas e afirma ter trazido agora, em sede recursal, a cópia dos contratos requeridos pela fiscalização, ainda em fase investigativa. No mais, reprisa o teor de sua impugnação, inclusive quanto a prejudicial de decadência. A folhas 380, 385 e a florestais são exibidas decisões preferidas pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, dando conta do afastamento de toda a diretoria do sindicato hora recorrente e da nomeação de interventor. Como, todavia, os motivos que deram causa a tais decisões não guardam relação de pertinência para com os fatos tratados nesta demanda, deixo relatar os detalhes contidos em tais documentos. Esse é o relatório, presidente. Eu voto. Recurso tempestivo no mais, eu tomo conhecimento. Da prejudicial de decadência. A par das judiciosas ponderações da DRJ sobre o tema, o recorrente preferiu fazer ouvidos moucos e reprisar sem quaisquer considerações adicionais a prejudicial em exame. Gente, aqui eu estou aplicando o precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado sob o rito do artigo 543C, do antigo CPC. Porque como essa entidade era imune, a despeito da discussão sobre haver ou não dolo, não houve recolhimento de tributo. E aí, uma das premissas do julgado do STJ, nesse caso, é esse. Que haja dolo ou que não haja recolhimento de tributo para aplicar o 173.1. Então, assim, a própria DRJ destaca isso, olha, ele era imune, ele não recolheu nenhum valor a título de CSLL ou de RPJ nesse período, e ato contínuo tem que se aplicar o 173 a despeito da discussão sobre a existência de dolo ou não. E assim eu estou afastando essa prejudicial. Ok, então o relator está rejeitando a prejudicial e decadência. Alguma divergência em relação a esse ponto? Não? Ok, pode prosseguir. Mérito. De imediato, vale destacar que um dos pilares da defesa trazida pelo sindicato em suas razões de recurso seriam os contratos prévios que ele diz ter trazido. De fato, desde o procedimento investigativo, vem expedido ao interessado a exibição de documentos que atestassem não só a necessidade das despesas, mas principalmente a materialização efetiva dos serviços por elas remunerados. E dentre tais, foi frisada a necessidade de exibição de contratos que dessem lastro às operações retratadas pelos lançamentos contábeis criticados e pelas notas fiscais exibidas. Sobre isso, a insurgente afirmou não os ter trazido precisamente por entender que as notas fiscais já referidas seriam suficientes. Ainda assim, após longa razoável sobre o princípio do formalismo mitigado e sobre a não ocorrência de preclusão no direito tributário, afirmou ter os trazido juntamente com seu recurso. O problema é que, com o apelo, não foram juntados quaisquer outros elementos, muito menos os aludidos contratos. Fato, todavia, é que o contrato não é pressuposto de validade dos negócios, salvados aqueles que se exigem de forma escrita, que não é o caso dos autos. E, de mais a mais, não é nem mesmo requisito de existência das obrigações. É fonte de obrigações, mas não é a única. Alguém caiu. Tá, beleza. O problema dos autos é outro. É a prova indiciária coletada que, quando conjuntamente analisada, produz a convicção de que os serviços cujas despesas foram glosadas nunca ocorreram. É o que se passa a demonstrar. Turma, aqui eu vou trazer duas premissas jurídicas longas, ambas já lidas nesse colegiado, ainda que o Marcelo não tenha conhecimento delas. O Marcelo vai ler quando tiver com sono. Isso. A priori, o que eu estou dizendo na primeira premissa é que eu não preciso de uma prova direta dos fatos. Se houver um conjunto de provas indiciárias submetidas a uma dialética processual dentro do próprio processo, todo esse procedimento e esse conjunto são suficientes para formar a convicção
acerca daquele fato que está sendo tratado. É isso que eu falo nessa primeira premissa, ok? A segunda premissa, eu trago o problema da nota fiscal. Eu não desconsidero a nota fiscal per se, para mim, em determinados casos, havendo uma nota fiscal que se reveste dos requisitos formais e que, no seu corpo, haja uma descrição suficiente dos serviços prestados, para mim, ela é prova suficiente da correção daquilo que foi lançado na escrita contábil. Não existe nenhum outro documento. Não existe comprovação de pagamento, não exige prova de idoneidade das empresas que prestaram nada. Se a nota fiscal não sofre críticas do ponto de vista material e formal, para mim ela é válida. E prova única. São essas duas premissas que eu invoco, ok? Em relação a essa segunda, você faz a ressalva ali, né, que eu vi já no comecinho. Sim. Quando você inicia, você já faz a ressalva que não é compartilhada, né? Porque a gente já teve... eu acho que Cleucio, Fabiana e Marcelo, não sei se a Andréa chegou a pegar, eu acredito também que não. A gente já teve essas discussões aqui em outros momentos, né, naqueles lançamentos de glosa de despesas, quanto à questão da prova ou não, né, da efetividade dos serviços prestados, né? E o Gustavo tem essa posição sempre de que a nota fiscal pode ser, em determinadas ocasiões, suficiente para comprovar essa efetividade dos serviços. E eu justifico isso porque a emissão de nota fiscal, quando não há serviço, é crime. E crime não se presume. Essa é basicamente a minha argumentação, tá? Mas eu faço a ressalva quanto à posição contrária. Não, eu compartilho dessa seu entendimento sobre a questão das provas, sobre o conjunto em si. Gosto muito dessa questão das provas, estudei bastante e continuo me interessando. Eu acho que só acho errado assim, a gente fazer uma... especificamente falando da nota fiscal em si. Aí eu acho que cada caso é um caso. Pode ser que, nesse caso, isso valha e outro não valha. Eu fico só com medo de dar uma posição antes, né, para um caso. Acho que as questões das provas, cada caso é um caso. Mas, assim, a sua premissa de que o que interessa é o conjunto probatório, isso aí não tem, eu compartilho com certeza do seu entendimento. Mas é exatamente isso que eu faço. Então, eu coloco essas duas premissas como premissas maiores. Aí, no caso concreto, eu realmente vou ver se elas se aplicam e de que forma elas se aplicam. Tá? Em relação a essa segunda só, Marcelo, ele fez a ressalva, né, justamente por conta disso. Porque assim, a gente pega muito processo justamente de glosa de despesas e a questão que está ali não é necessidade, mas é efetividade do serviço prestado, né? O contribuinte não consegue comprovar que o serviço foi prestado, né? Isso. E aí o Gustavo acha, em determinados momentos, que a simples existência da nota fiscal já comprovaria a prestação do serviço, né? E o colegiado tem, em outras formações, óbvio, tem acatado a posição de que o contribuinte precisa trazer outros elementos, né? Caso de serviço intelectual, tem que trazer relatórios, né? Comprovar, de fato, que houve aquela prestação daquele serviço ali que o auditor fiscal está... Instando ele a falar, né, Paulo? Novamente, eu acho que isso está dentro da primeira. Pelo menos no meu entendimento. Ou seja, eu não teria dúvida nenhuma, assim, não teria medo algum de dar provimento a um recurso, por exemplo, só com base em nota fiscal. É só deixar... Eu só não quero tomar isso como premissa. A minha premissa é justamente o conjunto dos fatos e o caso concreto. Mas é por isso que eu trago as duas premissas, porque não significa dizer também que trouxe a nota fiscal está valendo. Se o fiscal trouxer provas de que aquela nota não vale, ou de que o serviço não foi prestado, eu vou desconsiderar a nota. É só que, quando a nota é válida, eu aplico o 923 e eu aplico um outro dispositivo do regulamento que fala especificamente que cabe ao fiscal provar. Gustavo, mas aí... das informações. Aí que vem a nossa discussão sempre mas se ele é instado pela fiscalização a demonstrar, por exemplo, como o Paulo disse, a prestação daquele serviço que está lastreado com aquela nota, não é mais dever da fiscalização. A fiscalização já pôs em dúvida a nota, pede mais informações e fala, não, só tenho a nota. Aí não dá. Aí entra, Marcelo, para mim, tendo a questão do conjunto. Né? A gente vai ter que pegar a fiscalização, ver como é que ela foi intimada. Tá na hora que eu ler o caso concreto aqui, porque aí eu vou aplicar as premissas.
Não, só para entender, assim, essa sua ressalva que você fez, né, porque para a gente faz sentido, né, mas para o pessoal precisava justificar. Só a última palavra aí em relação a essa questão. Por exemplo, a gente pegou processos em que havia glosa de despesas com escritórios de advocacia, escritórios renomadíssimos, né, então, assim, havia grande chance de que esses escritórios, né, não tivessem se sujeitado aquele ardil ali do contribuinte, mas o contribuinte se recusava peremptoriamente a apresentar qualquer tipo de prova em relação àqueles serviços, né? E havia diversos outros serviços em que o contribuinte, o auditor fiscal conseguiu construir uma prova de que os serviços não tinham sido prestados, havia muitos indícios de que os serviços não tinham sido prestados. Então, assim, só a nota fiscal não seria suficiente, era necessário esse esforço probatório aí por parte do contribuinte que se negava, né, a fazer. Beleza. Bom, o caso concreto, as provas produzidas e a dialética processual. Como destacado no preâmbulo deste voto, a existência de um contrato prévio não é, per se, suficiente a desacreditar a ocorrência das operações tratadas nos livros fiscais, contábeis, nos livros contábeis. Espera aí, que eu acabei apagando tudo aqui. Caramba. E que deram aso à dedução de despesas do lucro líquido da recorrente. Também não seriam suficientes para se admitir a glosa intentada as constatações afeitas à generalidade dos serviços como descritos nas notas fiscais, dado que, de toda sorte, ali se consiga na realização da atividade econômica de cobrança, que, pela experiência comum, sabe-se, é habitual e odierno nos sindicatos que dependem da arrecadação das contribuições sindicais, ou dependiam, já que essas não existem mais, ou das contribuições facultativas /contratuais /associativas. Isoladamente, semelhante elemento serviria para indiciar a inocorrência dessa despesa, a depender, contudo, de outros fatos, porventura atestados ou comprovados. No caso em exame, o próprio insurgente afirma não ter trazido cópias dos contratos que dariam lastro às notas fiscais emitidas, por entender que essas últimas seriam suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços nelas descritos. Como dito, inclusive nos subtópicos anteriores, a presunção da insurgente estaria inadvertidamente correta caso tais documentos contivessem elementos suficientes para demonstrar qualitativamente quais serviços foram prestados, quando e em razão de que situações. Todas as notas fiscais constantes dos autos, sem exceção, atendem a um mesmo padrão, divisável verbo e graça nas notas trazidas forestais, emitidas pela EERF, e tais pela SEJ. Confira. Aí eu reproduzo as duas notas, tá? Um passar de olhos nos aludidos documentos deixa extrema de dúvidas a generalidade acusada tanto pela autoridade lançadora como da RJ. Há apenas uma menção a serviços de cobrança, nada mais. Nada se diz em relação ao objeto da cobrança, às parcelas cobradas, aos devedores ou mesmo ao possível contrato. Não há ali menção aos próprios valores cobrados. Vale lembrar que o insurgente chega a afirmar que os honorários pagos seriam devidos de acordo com o êxito. Aliás, sobre isso, o próprio valor da nota fiscal imediatamente acima reproduzido expõe a fragilidade deste argumento. Olha lá, R$15 mil. Exatos. Como dito, todavia, é necessário que as conclusões sobre a imprestabilidade das aludidas notas estejam calcadas em outros elementos, que não é apenas a generalidade acima retratada. E no caso vertente, existem sim outras situações descortinadas pela autoridade fiscal que permitem atestar não só a insuficiência probatória destes documentos, como, quiçá, a sua inidoneidade. Nos períodos analisados, ambas empresas prestadoras declararam ao fisco a sua inatividade, sendo que a ECJ, inclusive, encerrou sua vida jurídica em 2005. Ora, o documento fiscal emitido por quem é declaradamente inativo é, quando menos, um contrassenso. Como se pode conceber que tais entidades, que não exerceram atividades geradoras de riqueza passíveis de tributação, poderiam ter emitido documentos fiscais para cobertar precisamente uma prestação de serviços? Outro sim, a investigação intentada contra as duas empresas acima trouxe mais elementos indiciários que notariam a precariedade das operações retratadas nas citadas notas fiscais, e que, se o diga, a própria inexistência de fato dessas empresas. E aí aqueles fatos, possuem o mesmo sócio, estão localizados no mesmo endereço, um dos sócios inclusive, empregado do sindicato. Ora, vamos. Que os serviços de cobrança são necessários e habituais aos sindicatos, como já apontado a Lures, não se discute. Também não se discute que as entidades sindicais se socorram de profissionais habilitados e gabaritados para desenvolver semelhante atividade. Mas pergunta-se, por que o recorrente se socorreu de duas empresas que possuem os mesmos sócios para prestar o mesmo serviço?
Outro sim, por que se utilizar de empresas especializadas para a execução dessas atividades quando um dos seus sócios é empregado do próprio ente sindical e nessa esteira poderia desenvolver dentro do próprio sindicato tais serviços? Mais uma vez, vale a insistência. Isoladamente, tais constatações não são suficientes para legitimar as glosas envidadas. Mas quanto a considerarmos conjuntamente com todos os demais fatos apontados, a falta de um contrato, a generalidade das notas, a inatividade das empresas prestadoras de serviços, a identidade de endereços dessas, etc., o que aqui inicialmente foi tomado como mero indício se torna elemento de convicção quase inexpugnável. E disse quase porque a parte interessada ainda poderia produzir provas e argumentos suficientes para desconstruir a convicção anteriormente formada, pela dialética processual tratada dentro das premissas de julgamento. Mas, no caso, o recorrente simplesmente se esquivou de travar este diálogo, deixando de trazer quaisquer provas que sejam, inclusive os contratos que falsamente afirmou ter apresentado juntamente com o recurso voluntário. Pelo conjunto indiciário de provas produzidas, torna-se inconteste, não só a indedutibilidade das despesas glosadas, como insista-se, quiçá, a própria idoneidade das notas fiscais emitidas para cobertar os serviços que lhes deram causa. Sem razão, portanto, a recorrente. O relator está negando provimento ao recurso voluntário quanto à questão das glosas das despesas. Necessidade de a gente votar ou todos estão de acordo com o relator em relação a esse tópico? Ok, todos de acordo, então pode seguir para a última questão. Da qualificação da multa. Todos os elementos examinados conjuntamente acima serviriam para dar sustento à qualificação da multa pretendida pela douta fiscalização. A precariedade e a inatividade das empresas prestadoras, a generalidade das notas fiscais, o fato de um dos sócios daquelas empresas ser empregado recorrente, a falta de um contrato, etc., poderiam revelar, de forma substancial, um intento claro e doloso de modificar as características intrínsecas e essenciais, essenciais do fato gerado dos tributos aqui lançados, artigo 72 da 4502. O problema nesse ponto específico, a douta fiscalização pecou também por uma excessiva generalidade. Como transcrito no relatório que precede este voto, o TVF dedicou um parágrafo para motivar a qualificação da multa de ofício, sem indicar com precisão quais fatos serviriam de substrato para esta conclusão. Me permito aqui novamente transcrever o trecho. É aquele trecho que eu já li lá em cima no relatório. O procedimento adotado pelo contribuinte acarretou o agravamento da multa. E é isso aí. Qual procedimento estamos tratando? A escrituração de despesas consideradas indedutíveis, a contratação de serviços sem um contrato prévio, a possível idoneidade das notas fiscais apresentadas, a inatividade de empresas cujo sócio era, inclusive, empregado da entidade sindical. Nota que tanto a inidoneidade das notas como a própria força probatória dos elementos coletados pela auditoria foram demonstradas por este relator a partir das premissas jurídicas tratadas no início deste tópico. A autoridade fiscal, em momento algum, se ocupou de afirmar expressamente que, pelo conjunto de provas, as notas fiscais escrituradas eram inidôneas, ou mesmo que as empresas prestadoras eram materialmente inexistentes. Tudo isso foi demonstrado pelo raciocínio dialético desenvolvido neste voto. A verdade é que o agente atuante nem mesmo se aprofundou em tais temas, contentando-os com a falta de comprovação das despesas e apoiando-os tão só nisso para justificar a qualificação da multa de ofício. Não por outra razão, o próprio relator do voto condutor da acórdão recorrido, ainda que vencido nessa parte, ter decidido pelo descabimento da qualificação em exame. Aí eu transcrevo um trecho do voto dele. Só que o problema aqui, insisto, não é de provas há. O que não houve foi uma correta motivação do ato para justificar a imposição mais gravosa da penalidade. Não foi indicado qual ou quais fatos demonstrados por quais provas ou conjunto de provas indiciárias revelaria não só o dolo, como a própria conduta fraudulenta a dar laço à pretensão fiscal. E por isso mesmo, quanto a isso, a defesa apresentada foi rasa, limitando-se a afirmar a falta de demonstração de tais elementos. Fica claro, neste caso, a falta de cuidado permissivendo por parte do agente fiscal de fundamentar de forma clara e inconteste a sua conclusão, quanto especificamente a este ponto da autuação. E, em vista disso, é de se reconhecer ainda que de ofício, a nulidade do lançamento, mesmo que parcial, para afastar tão só a qualificação da multa. Aqui vale apenas um adminículo e um pedido de desculpas, em especial aos meus pares. A nulidade usualmente é examinada no início dos votos, dado o seu caráter prejudicial. Mas, como se viu, toda a cadeia de raciocínio realizada nos tópicos anteriores serviu precisamente para demonstrar a precariedade do lançamento quanto ao ponto em exame. Daí a sua apresentação apenas agora. À luz do exposto, voto por rejeitar a prejudicial decadência e declarar de ofício a nulidade parcial do lançamento quanto à qualificação da multa, afastando-o, pois. Quanto ao mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Então, o relator, em relação à questão da qualificação da multa, está declarando a nulidade parcial do lançamento. Alguém quer fazer algum comentário em relação a essa questão? Podemos ver o voto. A questão da nulidade, para mim, dá provimento nessa parte, mas, eu estou dizendo, essa coisa de formalismo exagerado aí no processo administrativo, eu me incomoda, entendeu? Então, eu acho, sim, o auditor ali teve o termo de... Não fui nem ver o termo de verificação, mas pelo relatado, eu entendi que ele fez ali um conjunto probatório e disse, olha, é caso de qualificação da multa. Concordo com as ponderações do relator, no sentido de que, é caso de qualificação, por quê? Não foi dito. Agora, o contribuinte, de fato, ele de alguma forma, ali tentou se defender, né, com base naquilo, e até por isso nós temos aí uma razão para dar provimento ao pedido dele nesse sentido, nessa parte, mas nulidade, eu sou muito Ricardo, o TVF, ele tá, se você quiser ver, está nas folhas 170 e 171 do primeiro arquivo, né? Ele narra essas questões de ter o mesmo sócio, quem são os sócios, que as empresas se declararam inativas, que foi baixada, né? Questão das notas fiscais que não foram discriminadas do serviço e tal, e aí no final tem esse parágrafo que o Gustavo transcreveu aí. Eu entendo, sim, que houve falha na fundamentação, né? Tinha que ser um pouco mais robusta para fazer exatamente a subsunção, né? Vamos dizer, dos fatos à norma. Agora, no caso, para mim, isso não é caso de nulidade, só isso que eu queria apontar. Não sei se já posso votar. Vamos votar, então. Ou alguém quer fazer algum comentário ou a gente pode ir ao voto? Eu voto, então, pode votar. O meu voto, divergindo do conteúdo do relator, né? Porque eu não considero nulidade a questão da qualificação, mas, no mérito, eu dou provimento ao recurso nesse ponto. Ok. André? Com a devida vênia, Gustavo, eu entendo que a própria condução do seu voto leva à manutenção da multa qualificada, né, se for considerar a dialética das provas. Aí, nesse aspecto, eu acompanho a divergência aberta pelo Ricardo e o relator nos demais quesitos. O Ricardo está negando o provimento também, viu, André? Ele está negando. Aliás, desculpa, está dando provimento. Ele está afastando a multa qualificada. Ele não reconhece. Né? Eu acompanho o Ricardo para afastar. Para afastar, não. Para mim, então, é o contrário. Você abre uma nova divergência. Você mantém a multa qualificada. Isso, desculpa. Estou voada aqui, mas eu abro uma nova divergência, mantendo a multa qualificada e acompanho o relator em relação aos demais quesitos. É isso. Ok. Flávio? Presidente, eu acompanho a consideração do Ricardo. Eu acho que formalismo exagerado, ele não cabe aqui. E, para mim, aqui é um caso de improcedência do lançamento, ou melhor dizendo, procedência do recurso no que tange à qualificação da multa. No final das contas, por isso a questão do formalismo vai dar na mesma, né? Declarar nulidade ou a improcedência do lançamento desse ponto, a multa, caso prevaleça esse entendimento, a multa vai ser exonerada, né? A multa qualificada. Então, eu acompanho aqui as colocações do Ricardo para negar provimento no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para afastar a multa qualificada, a qualificação da multa. Ok. Gustavo, você quer fazer algum comentário? É só deixar claro, gente, que prova tem. Prova está nos autos. O meu voto é nesse sentido. Eu só não dou provimento e decreto a nulidade
porque eu não sei qual das provas que o físico está considerando para decretar, para qualificar. Ele não expôs. Se o vício é de fundamentação, o que nós temos é nulidade. Nada mais. Não é excesso de formalismo. Cleucio? Presidente, eu acompanhei atentamente o voto do relator, conselheiro Gustavo, a divergência aberta pelo conselheiro Ricardo e a da conselheira Andréia. Agora, por todo o contexto que o relator apresentou, especialmente com relação à emissão das notas, a falta de comprovação da existência desses serviços, o fato da diretoria ter sido destituída, né, o que consta lá no começo do relatório, tudo isso constrói um contexto indiciário que, na minha opinião, não precisaria muito esforço por parte da fiscalização para demonstrar que aqui, nesse caso, existe pelo menos um cometimento de fraudes, até alguns indícios de atitude de conduta criminosa, como o próprio relator, em alguns momentos, expôs no seu voto. Disse mais ainda, né? O Gustavo agora, na consideração que ele estava fazendo sobre o voto do Flávio, diz, olha, prova existe, o problema aqui é de fundamentação. Então, não me parece que aqui devesse haver um esforço muito maior da fiscalização do ponto de vista da fundamentação para a qualificação da multa. O contexto me parece que já demonstra que ela deve ser aplicada na sua forma qualificada. Então, presidente, eu vou acompanhar a divergência aberta pela conselheira Andréia para, neste ponto aqui, negar provimento ao recurso também. Mas não pela nulidade, né, mas por entender que não havia a necessidade de um esforço maior de fundamentação nesse caso. Não sei se aí cabe pelas conclusões, né? Não. No caso... Eu vou acompanhar a divergência da Andréia. Eu acho que aqui tem que aplicar muito qualificado. A descrição que a autoridade fiscal fez daquelas condutas já seria suficiente para a qualificação. Pelo contexto, é suficiente. Ok. Marcelo. Eu eu compartilho do relator a questão da nulidade, o vício de fundamentação. Acho que o caminho seria esse, em tese, se eu concordasse com o que está exposto aqui. Mas eu abri o TVF, e peço ver aqui o relator, porque entendo que, primeiro, o TVF é até curto, assim, porque, na verdade, ele é muito focado na questão da inidoneidade das notas fiscais e, no caso, das empresas, né, que já emitiram, né? Ou seja, ele está focando na falsidade dessa operação de contabilização de despesa. Se fosse um relatório muito grande, em que tivesse apurado diversas infrações e tudo, e no final tivesse colocado só esse textozinho aqui, ficaria realmente numa dúvida sobre o que ele está falando, né? Sobre exatamente o que... Acho que era essa a dúvida até do Gustavo, sobre o que exatamente ele está se reportando. Mas eu acho que, pela leitura do TVF, eu pelo menos, né, entendo que está muito claro que ele está se reportando a esse fato, né, da falsidade aí das notas fiscais. Então, eu acompanho a divergência da Andréia. Perfeito. Fabiana. Eu acompanho o Gustavo porque eu acho que vício de fundamentação está ligado à validade do ato, isso não é um excesso de formalismo, isso é a essência do direito administrativo, eu acho que a gente não pode esquecer disso, eu acho que tem sido reiteradamente esquecido de uma forma que eu acho até bastante prejudicial aqui no âmbito do CARF. A gente está falando de decisões, um conteúdo decisório de situações bastante severas, me parece, e aí, exatamente num caso como esse, que tinha elementos para qualificar a multa, não poderia não ter sido indicados exatamente quais elementos levariam a essa conclusão. Eu estou terminando um artigo sobre motivação das decisões, e depois vou compartilhar com vocês. Eu acho que vício de fundamentação é fundamento de validade do próprio ato administrativo. Então, eu acompanho o Gustavo no ponto. Ok.
Eu também vou acompanhar a divergência aberta pela Andrea. E aí, bem na linha do que a Fabiana acabou de falar, eu acho que as condutas foram descritas lá no TVF, né? Ele descreveu todas as condutas que foram praticadas e ele diz, por conta do procedimento adotado pelo contribuinte, né, que foi a parte aí que o Gustavo transcreveu, ele faz a vinculação lá com os artigos 71 e 72 da Lei 4.502 e aplica a multa qualificada. Tá? Então, eu acho que aqui é o caso de manter-se essa qualificação. Então, aqui a gente vai ter 3, a gente não conseguiu formar uma maioria, né, pela primeira vez, desde que o Cleucio, a Fabiana e a André entraram, a gente vai ter que fazer aquela votação entre as duas, primeiramente entre as duas menos votadas. Deu maioria, deu 4-3, 4-2 a 1. Não, 4-2 a 4-2-2. 4-2-2. Prevalece o voto. Não tem maioria. Teria que ter maioria, né, no colegiado. Entendi. Bom, aí eu deixo o quipocó para vocês, porque o negócio é o seguinte, vou insistir. Inidoneidade de documento fiscal e falsidade de declaração são termos utilizados por mim. Fiscalização não fala isso, em momento algum, ao longo do seu TVF. Então, eu não posso considerar, se superar a nulidade, eu não posso dar provimento ao recurso, porque o início do meu voto é substancialmente claro. Provas A. O cotejo dessas provas foi feito por mim, não pela fiscalização. Daí a minha alegação de nulidade. Agora, eu já falei, tem prova. Eu, inclusive, estou afirmando, eu afirmo. Há indícios fortíssimos de inidoneidade, há indícios fortíssimos de que as próprias empresas não existem. Né? E que isso tudo não passa de um estratagema, muito provavelmente nem para burlar o tributo, tá? O fisco. Isso foi um estratagema provavelmente para viabilizar aí repasse de valor para os dirigentes, não por outra razão eles foram destituídos. Mas seria contraditório com o meu voto eu dar provimento, aqui para afastar a qualidade. Por isso que eu votei pela nulidade, por falta de uma exposição motivada para a qualificação. Aí fica o quiprocó pro resto. Ok. Fabiana quer falar André quer falar alguma coisa antes? Eu queria falar alguma coisa, não sei se eu estou falando muita bobagem, mas em vários momentos aqui nesse colegiado a gente utiliza a dialética das provas para poder prosseguir em uma determinada análise e chegar a alguma conclusão. Principalmente em caso, por exemplo, de declaração de compensação. Eu vejo essa questão aqui da mesma forma. Assim, a decisão, a fiscalização ela não abordou de uma forma tão correta, assim, tão completa. A DRJ também não se estendeu muito, mas com as provas dos autos foi possível chegar à conclusão que pelo menos algum dos indícios que levam à qualificação da multa, até pelo voto do Gustavo, que está muito bem detalhado, ocorreu. Né? Então, eu realmente não vejo nulidade. Eu acho muito mais essa dialética das provas que permite, no recurso, chegar a essa conclusão. É isso. Ok. Bom, então, deixa eu só Então, nós temos 3 posições aí que foram adotadas. 2 posições tiveram 2 votos, né, que foram as menos votadas, então a gente vai ter que confrontar essas 2 posições aí. Uma é pela nulidade parcial e a outra é por dar provimento ao recurso voluntário. Tá? E aí todos vão ter que... Mas é dar provimento parcial, né? Sim, provimento em relação a essa questão da qualificação da... Só para afastar a mão. Só consignar o seguinte, se for nulidade, a nulidade está sendo arguída de ofício. Aí não seria provimento parcial. Eu estou negando tudo que o contribuinte está pedindo. Mas de qualquer forma, para registro, fica como provimento parcial. Né? Então, a gente vai ter que votar em relação a essas 2 propostas aí para ver qual que vai ficar para ser confrontada com a outra. Né? Ricardo. Bom, Ricardo
Já tem posição, né, aí, na verdade. Não, só para entender, nós estamos votando, então... A gente vai votar entre a nulidade parcial e o provimento. Tá? Você já votou, né, pelo provimento, na verdade. Sim. Então, agora, Gustavo, já votou pela nulidade parcial. A Andréia, entre essas duas posições. É só para a gente eliminar... Pelo provimento. Quer dizer, não provimento. Você votaria pela nulidade entre essas duas, é isso? Não, pelo provimento. Pelo provimento. Pela posição do Ricardo. Tá. Espera aí, presidente. Se ela vai votar pelo provimento... Veja bem, olha que coisa maluca, é isso mesmo? Não, eu não mudei minha posição. A gente vai votar agora só para eliminar uma das duas posições. Então, então, acho que a gente tem que votar pela nulidade ou pela não nulidade. Porque senão... Não. As duas posições menos votadas foram nulidade parcial ou provimento, dar provimento. Então, a gente vai ter que votar entre essas duas para eliminar uma delas. E aí depois vai confrontar... ganho dar provimento e a gente volta para, de repente, vencer o não dar provimento. Não tem voto de qualidade, não? Não. Aqui não tem... Aqui vê só, Ricardo, a gente vai excluir uma das duas, a gente tem que ficar com duas posições só, tá? Então, a gente vai excluir uma dessas duas posições. Uma sugestão? Pois não. Submete a votação apenas a ocorrência ou não de nulidade. Ponto. E aí fica a posição de cada qual. Não, mas a gente precisa dar provimento ou negar provimento. Não, porque, de qualquer forma, eu vou ter que votar se a nulidade for superada. Depois. Pois é, então vota só assim, votar pela nulidade ou não. Ponto. Não entendi. Não, porque olha só, se todos aqui, se formar a maioria no sentido de que não há nulidade, essa perde. Tudo bem. Aí vota-se pelo provimento ou improvimento. Então vamos lá. Então vamos votar em relação à nulidade. Suscitada de ofício pelo relator. Ricardo. Pois é, eu também acho que faz mais sentido assim. Tá. E aí eu acho que não há nulidade. Ok. Andréa? Para mim também não há nulidade. Claro. Presidente, em coerência com o que eu votei também, acompanho o Ricardo. Cleucio? Também entendo que não há nulidade. Marcelo? Eu entendo que não há nulidade nesse caso, não. Fabiano entende que já tinha até se pronunciado, né, Fabiano? Ok, então, eu também entendo que não há nulidade, então, rejeitada a preliminar de nulidade, suscitada de ofício pelo relator, aí sim, Gustavo, então você vai ter que votar o mérito aí da questão. Vamos introduzir um último parágrafo. Esta nulidade, todavia, foi afastada pela maioria dos meus pares, e neste caso, até para que entre esta conclusão e todo o arrazoado anteriormente exposto não sejam conflitantes, contraditórios, não me resta alternativa senão negar o provimento ao apelo. Como dito, há sim provas sobre os fatos que dariam guarida à qualificação da multa, impondo-se neste passo o desprovimento do recurso. Ok. Então, o relator está negando o provimento, então agora vai estar negando integralmente o provimento ao recurso. Né? Ricardo? E aí, né, de acordo com a minha manifestação prévia, eu entendo que a acusação teve essa deficiência, né? E aí eu sou obrigado a acompanhar o relator. Não, você vai divergir. Hein? Você vai divergir, porque o relator está... Está negando o provimento? Está negando o provimento. Aí ele está negando o provimento. Eu nunca disse que não tem prova suficiente, só não tem fundamentação. Esse é o problema todo que eu estou alegando desde o início. A decisão não Eu cotejou concordo que não há fundamentação, mas não haver a fundamentação... Bom, eu entendo que há fundamentação deficiente, e aí leva ao não provimento. A fundamentação insuficiente é nulidade, gente. Não dá para negar provimento. O artigo 142, quando a gente invoca ele, a gente nega provimento, a gente não... Vem cá, o contribuinte teve sua defesa prejudicada?
Teve, tanto é que ele traz a... Ele entendeu, ele se defendeu, ele apresentou impugnação, recurso, tanto é que... Apresentar por impugnação não é ampla defesa. O que ele fez foi, meu amigo, você não me provou o dolo. Não. Bom, eu vou ser coerente com o que eu acho que houve uma acusação deficiente. Então, portanto, por causa disso, tem que dar provimento. Então, o conselheiro Ricardo está abrindo uma divergência para dar provimento parcial ao recurso, né? Apenas para afastar a qualificação da multa de ofício. Andréa. Eu acompanho o relator, eu nego provimento ao recurso. E Flávio? Eu acompanho a divergência, presidente. Cleucio? Eu voto por negar provimento, mantendo coerência com o que eu tinha votado antes. Só fiquei com uma dúvida agora. Gustavo, não teve aqui a atribuição de responsabilidade, né, sobre esses dirigentes, né? E é um sindicato de empregados, é isso? Quer dizer, a conta vai cair em cima dos empregados, dos sindicalizados. É isso? Na entidade. Na entidade. Pelos empregados. Bom, mas, enfim, não tenho o que fazer, né? Presidente, eu voto por negar provimento, mantendo a linha anterior. Marcelo? Voto com o relator nesse ponto. Fabiana? Eu acompanho a divergência do Ricardo. Eu também voto com o relator. Conseguimos chegar ao final aí. Então vamos lá. Vai ficar acordo nos membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a prejudicial de decadência. Vou colocar primeiro a questão da nulidade parcial. Por maioria de votos em rejeitar a preliminar de nulidade parcial do lançamento, conhecidos os conselheiros Gustavo e Fabiana. Por unanimidade de votos, em rejeitar a prejudicial de decadência, e quanto ao mérito, também por maioria de votos, em negar provimento ao curso voluntário. Decididos os conselheiros Ricardo, Flávio e Fabiana, que davam provimento parcial ao recurso apenas para afastar a qualificação da multa de ofício. Ok? Aí, precisamos de designar alguém para fazer voto vencedor. Tem algum voluntário aí? Mas eu não entendi, o Gustavo já não fez a ressalva? Não, ele foi vencido quanto a Mas ele fez a ressalva, parcial. Paulo. Eu fiz a ressalva no sentido que não aceitaram. O fundamento de não aceitar aí é por conta de um voto vencedor. Então, teria que ter um voto vencedor só para rebater o argumento da nulidade em razão da fundamentação, é isso? Exato. Eu me candidato, Paulo. Se ninguém quiser, eu posso fazer. Você já está com um, né, Cleucio? Lembrado, né? Mas o outro é bem tranquilo, mas... Bom, só você que sabe. Se alguém quiser. Então, deixa o nosso processualista, eu prefiro o Cleucio, vai ter muito mais fundamento do que qualquer um de nós. Então, designado para redigir o voto vencedor, quanto a conselheiro Cleucio, para redigir o voto vencedor, quanto à matéria em que o relator ficou vencido. Ok? Esse é o teu trabalho. Então, pedir para o Isaías interromper a gravação.